Olá, alunos dos sextos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar com a nossa apostila de Ciências no livro 2, que nós já estamos, capítulo 9, a célula, das páginas 9 a 18. Para dar início à nossa aula, eu separei dois vídeos. O primeiro é referente às páginas 9, 10, 11, 12 e 13 da nossa apostila, para que vocês possam ir acompanhando. Ele vai falar sobre os níveis de organização dos seres vivos, ele vai falar um pouquinho sobre a questão do microscópio e a citologia, o estudo das células. Ele vai falar um pouquinho sobre Robert Hooke, da página 11 também, que vocês vão ver como foi a descoberta aí da primeira célula. E depois ele vai falar um pouquinho sobre a estrutura de uma célula, tanto procarionte como eucarionte, tá? Então esse primeiro vídeo vai ser isso que vocês vão ver. Vamos lá? Nós temos o corpo humano, que pode ser analisado em diferentes níveis de organização. Podemos estudar as células, os tecidos, os órgãos ou ainda vários sistemas. Seguindo o nível hierárquico, nós vamos começar pela célula, a menor estrutura. Então, o conjunto de célula formam os tecidos. O conjunto de tecidos vão formar os órgãos do nosso corpo. O conjunto de órgãos formam os sistemas. Os sistemas reunidos, trabalhando juntos, formam o organismo, o todo. Então, no nível hierárquico, né, começando pelas células, o esqueminha abaixo no desenho, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Nós vamos estudar a menor unidade, que é a célula. Para iniciarmos o estudo sobre célula, nós precisamos saber que o ramo da biologia que estuda as células se chama citologia e que a palavra citologia deriva do grego cytos, célula, e logos, estudo. A citologia, ela foca-se no estudo das células, abrangendo a sua estrutura e metabolismo, a sua maneira, o seu funcionamento, como ela trabalha. E o microscópio, né, depois do aprimoramento desse instrumento, tornou-se possível o estudo da célula, por ela ser principalmente microscópica. O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados, como nós vimos no slide anterior. E Robert Hooke, ele foi um grande colaborador para tudo isso. Ele analisou um pedaço de cortiça, né, ao microscópio, como vocês podem ver no desenho acima. A cortiça, na verdade, é um material morto desse vegetal, né, e ele notou que existiam compartimentos, pequenos buraquinhos que lembravam favo de mel. Mas esses pequenos compartimentos, para ele estava vazio, e ele deu o nome de célula, que significava pequena cela. Só que nós sabemos que antes desse material estar morto, ele estava cheio de vida, porque nós vimos até então que a célula é a unidade principal da vida. Só que até então ele não tinha descoberto isso, só foi descoberto 100 anos mais tarde. Mas mesmo assim, a colaboração dele foi muito importante para esse avanço dentro da citologia. Então, a partir daí, a citologia começou a desenvolver-se como uma ciência. O avanço dos microscópios contribuiu para que as estruturas das células fossem observadas e estudadas. Então, as estruturas, na verdade, que vocês podem ver no desenho aí, ó, as bactérias, por exemplo, as células sanguíneas, tudo sendo analisado de uma maneira aprofundada, né, de uma maneira que teve um avanço diferente daquilo que Robert Hooke viu naquele primeiro momento, né? Hoje nós já temos um avanço diferente. E tudo isso nós pudemos, na verdade, estabelecer uma teoria celular que diz o seguinte, que a célula é a unidade fundamental da vida. E
Após estabelecido isso, né, nós temos aí passos importantes do estudo da citologia, que diz que todos os seres vivos são constituídos por células. As atividades essenciais caracterizam a vida que ocorre no interior da célula. Novas células só se formam a partir de outras células, e a célula é a menor unidade da vida. Para finalizar, nós vamos ver os tipos de células. As células, então, estão presentes nos seres vivos e são classificadas em eucariontes e procariontes. A diferença está na estrutura celular, na estrutura da célula. As procariontes, elas são estrutura mais simples, não tem núcleo, o material genético espalhado no citoplasma. Enquanto a eucarionte, nós percebemos que ela tem um núcleo definido e a estrutura ela é mais complexa, tá? Então, essa é a diferença, principalmente na estrutura da célula. A procarionte, ausência de núcleo, estrutura mais simples. Eucarionte é um núcleo definido e a estrutura mais complexa. Agora, como a professora falou, eu separei em 2 vídeos, né? Então, nós vamos para o segundo vídeo. Hoje, de uma maneira um pouquinho diferente, eu peguei o vídeo de uma professora, a Rafaela Lima, que é do canal Mais Ciências. Depois eu vou deixar o link para vocês no grupo, para que vocês, na verdade, possam curtir a página, se inscrever, ver mais vídeos, tem várias coisas interessantes. E é referente às páginas 12, 13, 14 e 15. Então, ela vai colocar para a gente, de novo, um pouquinho sobre a diferença da célula procarionte e eucarionte, e ela vai falar principalmente sobre a célula e suas organelas, e vai diferenciar a célula animal e vegetal, que nós vamos ter da página 14, 13, 14 e 15, tá bom? Então vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências, e hoje no nosso canal Mais Ciências, nosso tema é célula e suas organelas. Vamos lá? Esse é um tema básico, tanto para o entendimento, para o início do estudo do corpo humano, quanto dos seres vivos. Afinal, todos os seres vivos são formados por células. Você já deve ter estudado isso. Você estudou que existem seres que têm apenas uma célula, os unicelulares, que nós somos pluricelulares, né? E estudou também que os seres pluricelulares, a célula ela pode ser tanto uma célula, você estudou que as células podem ser procariontes e eucariontes, né? Tô enrolada. Eucariontes são as células mais complexas, mais modernas, com núcleo organizado e com uma série de organelas, que é o foco da nossa aula de hoje. A célula procarionte é uma célula primitiva, que é a célula das bactérias, do reino Monera, que é uma célula que ela tem um material genético disperso no citoplasma, ela não tem um núcleo organizado, certo? E a célula eucarionte, ela vai se dividir aí em célula animal e célula vegetal, certo? Ótimo. O nosso foco na nossa aula de hoje é estudar as organelas citoplasmáticas. Por quê? Você aprende, legal, quais são as 3 partes básicas da célula? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, certo? Com o avanço da microscopia, especialmente da microscopia eletrônica, que é um aumento muito maior, foi possível verificar que dentro da célula, dentro desse citoplasma, tinha algo mais, que são as organelas citoplasmáticas. Esse nome, né, vem aí relacionado à palavra órgão, né, mini órgãos no interior da célula, cada um com uma função especializada e essencial para o nosso corpo. Dá uma olhada nesse esqueminha aí. Você está vendo aí essa célula eucarionte com algumas organelas aí com números, né? Mas a nossa preocupação nem é que você assim decifre a partir da imagem, porque essas imagens você tem tanto na internet quanto no seu livro da escola, isso é tranquilo. Eu quero só repassar para você a função de cada uma dessas organelas. Então vamos a ela? Começando aí a membrana plasmática.
A membrana plasmática, a gente fala que ela tem uma permeabilidade seletiva. Você fala, o que é isso? Permeabilidade é permeável, ela deixa passar. Porém, de forma seletiva, algumas coisas ela permite, outras coisas não. Ela é feita de lipídio, mais especificamente de um lipídio chamado fosfolipídio. Ai, que nome louco! Que nada, você gostou. Ela é feita desse lipídio e algumas coisas ela permite a passagem, outras vão passar apenas por caminhos, por proteínas, outras vão atravessar essa membrana, certo? No interior da célula, então, nós temos o citoplasma, composto pelo citosol, que é um líquido gelatinoso, que é um material, uma substância gelatinosa, onde estão dispersas essas organelas. E lá no meio nós temos o núcleo. O núcleo, onde estão organizados os cromossomos, onde estão ali reunidos o nosso DNA, o nosso material genético. Cada espécie ela tem um conjunto de material genético, um conjunto de genes específicos, vão caracterizá-los, certo? Dentro do núcleo também nós temos uma região chamada nucleolo, que é o que dá origem aos ribossomos. Então isso é o núcleo. Mas tá, e as organelas? Quais são elas? Vamos começar aí falando da nossa queridíssima e famosíssima mitocôndria. A mitocôndria, nós temos muitas delas. Se a célula tiver uma parte do corpo que tiver uma demanda de energia maior, vai ter mais ainda. Por quê? Porque as mitocôndrias têm a função de realizar o processo de respiração celular. A missão delas é produzir energia para o nosso corpo. E o processo da respiração celular é justamente esse. Ele vai estar unindo aí, olha aqui a equação, é a ação do oxigênio junto com a glicose, reagindo aí no interior, liberando energia, resíduo de água e o resíduo de gás carbônico. É essa energia que a gente quer. Então é esse processo acontecendo onde? No interior das mitocôndrias, certo? Outra organela importantérrima são os retículos endoplasmáticos. Vão se dividir em dois. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que tem muitos ribossomos fixados sobre ele. Ele vai estar produzindo proteínas no interior do nosso corpo. Essas proteínas são os retículos endoplasmáticos, são uma série de canais, de tubos, que vão estar produzindo essas proteínas, que vão ser secretadas do nosso corpo. Esse é o granuloso, ou rugoso, e temos o retículo endoplasmático liso, ou agranular, que ele produz materiais lipídicos, lipídios, esteroides, e eles serão também, dentro desses tubos, produzidos e serão secretados no nosso corpo, certo? E aí entra a missão do complexo golgiense. O complexo golgiense vai fazer justamente uma série de golcinhos que vai estar armazenando esse material produzido. Ele vai armazenar e vai secretar. Regiões do nosso corpo, por exemplo, como o pâncreas, que é uma glândula mista que vai estar secretando substâncias, são regiões onde os complexos de Golgi são bem desenvolvidos, para estar secretando, para estar eliminando as substâncias produzidas aí pelo retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, além deles, o que mais temos? Temos os lisossomos. Soltos no citoplasma, temos os lisossomos. Os lisossomos, eles fazem a digestão intracelular. No interior deles tem enzimas. Essas enzimas elas vão estar justamente digerindo, quebrando partículas em partículas menores. Então, pode ocorrer de estar essas enzimas sendo liberadas para estar digerindo em uma região do corpo, certo? Por exemplo, a cauda de um girino, quando ele vai se transformar num adulto, ele perde aquela cauda. Há uma série de enzimas sendo liberadas ali para que ocorra uma lise, para que ele perca aquela cauda. Existe uma doença muito perigosa, que é quando justamente os lisossomos eles se rompem, que aí começa a haver uma autodigestão, que é muito perigoso, né? Mas os lisossomos são importantes? Muito importantes. Dispersos aí nesse citosol, no interior desse citoplasma, nós temos os ribossomos, que vão estar também produzindo proteínas no nosso corpo. Eles aí são responsáveis pela síntese proteica. Sintetizar é fabricar uma série de proteínas. Algumas proteínas, elas chegam no nosso corpo prontas, nós obtemos através da alimentação. Outras nós vamos utilizar os aminoácidos da nossa alimentação e dentro do nosso corpo elas irão se reunir, se reorganizar formando novas proteínas, certo? Além disso, temos também os centríolos. Lembra dos centríolos? Os centríolos ou centrosomos são organelas
que elas são responsáveis pela divisão celular. São elas que vão estar aí regendo, que vão estar guiando o processo de divisão celular, certo? Aí no interior do citoplasma. Vale lembrar também que dentro aí desse citoplasma, para manter a estrutura dele, tem uma série de fibras cruzadas, intercruzadas ali, que a gente chama de citoesqueleto, como se fosse o esqueleto da célula, para estar mantendo a estrutura dela ali, dependendo do seu formato, existem diferentes formatos de células, você já viu isso, circulares, em formatos de bastão, alongados. Então o citoesqueleto ele mantém aí a estrutura dessa célula, certo? Tranquilo aí, célula eucarionte e as suas organelas, tranquilo? É importante a gente lembrar que, já que falamos que a célula eucarionte ela vai se dividir entre a célula animal e a célula vegetal, é importante a gente lembrar qual é a diferença entre elas. O que a célula vegetal tem de diferente? Olha essa imagem, por favor, da célula vegetal. Repare aí. Você está vendo aí que a célula vegetal ela tem 3 principais pontos de diferença. Ela tem o vacúolo central, que é onde ela armazena a água. Ela é revestida por uma parede celular externa à membrana plasmática e ela tem os cloroplastos, que vão aí ser responsáveis, que é onde vai ocorrer a fotossíntese no interior dos cloroplastos devido ao pigmento clorofila. Então, célula vegetal, qual a diferença? Ela tem a parede celular, ela tem o vacúolo central e ela tem cloroplastos. E mais um detalhe, ela não tem centríolos como a célula animal. Tranquilo? Certo? Entendido? Revisado? Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Mais Ciências. Não esquece. Tchauzinho! Para finalizar, eu deixo as atividades da apostila das páginas 15 e 16, número 1, 4, 5, letra A e B, 6 e 8. Espero que tenha ficado claro para vocês as explicações. Bons estudos, uma ótima semana. Qualquer dúvida pode nos chamar nos grupos do WhatsApp. Eu, professora Keila e a professora Silvia. Se cuidem, fiquem com Deus e mais uma vez uma ótima semana. Abraço a todos.